Mas então o objetivo inicial então era mensurar os impactos macroeconômicos e setoriais, né? Como eu estava falando, o grupo tem uma experiência muito grande em trabalhos setoriais, né? E a ideia então era a gente combinar a expertise do grupo de matriz insumo-produto com expertise setorial e de comércio exterior para poder efetivamente, então, a gente fazer uma análise de impactos, tanto macroeconômicos quanto setoriais. E os choques que a gente está fazendo, como eu vou explicar na frente, são sobre os componentes da demanda final, com base num modelo de insumo-produto puxado pela demanda. Então, eu vou apresentar para vocês as hipóteses sobre choque em cada um dos componentes, que são diferenciados por componente, inclusive no nível mais desagregado que a gente trabalha, que é o nível de 123 produtos, né, que são também apresentados em 67 atividades. Então, o modelo que a gente utiliza para análise de impactos foi um modelo desenvolvido no grupo já há bastante tempo, uma versão que tem publicada dele é de 2010, né, em 2 trabalhos, uma nota técnica para o BNDES, porque esse modelo foi feito, uma versão dele, em 2009, para o BNDES, né, e também num trabalho feito para o projeto PIB, coordenado pelo Fábio Freitas, que também está aqui, e que eu participei na época também. Então, para quem quiser a metodologia mais detalhada, você pode encontrar nesses 2 trabalhos, né, depois a gente passa as referências, estão todas no texto, que vocês devem ter recebido pelo menos o link. E aí o modelo, ele naquela época usava a matriz de 2005, né, em 2010. A gente atualizou para a matriz de 2017, o Thiago Miguel está aqui, foi uma das pessoas que ajudou a gente nessa atualização, e também na matriz de absorção de investimento de 2017, que o Thiago e o Fábio, né, tem um trabalho sobre isso, e a metodologia de atualização da MIP, ela é apresentada na tese da Patiene Passoni, né, e num artigo da Patiene com Fábio Freitas, aqui, esse artigo citado aqui. Né. A base de dados que a gente utiliza, então, essa é uma base de dados do GIC, né, com dados do Sistema de Contas Nacionais, e os choques, eles foram feitos a partir dos vetores de 2019. Né, como vocês perceberam, a matriz ela só até 2017, porque é quando a gente tem dados das tabelas de recursos e usos, que nos permitem uma abertura maior, né, essa abertura que a gente trabalha de 123 produtos, 67 atividades. Mas para os vetores, obviamente, para a gente analisar o impacto em 2020, a gente precisava ter esses vetores em 2019. E o IBGE disponibiliza, ao final de quando ele apresenta o último trimestre do ano, né, no sistema de contas trimestrais, ele também apresenta uma tabela de recursos e usos a 12 setores, né, na desagregação de 12 produtos e 12 setores, e a gente utilizou essa tabela, junto com outros dados, obviamente, para, então, atualizar os vetores de demanda final para 2019 e poder fazer os choques a partir, então, desses vetores de 2019. Os resultados, eles são resultados para 3 cenários, e são 3 cenários para cada componente. E eu vou mostrar para vocês que para cada componente a gente tem uma composição diferente de produtos, obviamente, né, uma questão básica, por exemplo, as famílias não consomem construção civil, por outro lado, a construção civil é um componente central da formação bruta de capital fixo, tanto de empresas quanto de famílias e também do governo. Né, por exemplo, a administração pública também é algo que é demandado pela própria administração pública, né, pelo próprio governo, e assim por diante. A gente tem muitas diferenças nos produtos e também nos setores, de acordo com os componentes da demanda, e, portanto, os choques eles são muito diferenciados por componente, que vai ter um impacto tanto diferente do ponto de vista macroeconômico, mas também do ponto de vista da composição setorial dos choques. E os resultados, eles são para as 4 variáveis principais: valor bruto da produção, ocupação, valor adicionado e massa salarial, e a gente também faz uma análise sobre importações e sobre os impostos, né, principalmente diante do impacto que isso tem sobre as finanças públicas, que a gente reconhece e vai comentar um pouco aqui, porque isso também vai afetar, obviamente, a capacidade que o governo tem de fazer frente a essa crise, no sentido
principalmente nos níveis subnacionais, né? Então, por isso, a gente tem uma preocupação muito grande com... Já estou abrindo aqui. Bom, infelizmente, vai ter que ser dessa forma, porque eu não estou conseguindo passar. Eu vou até... Então, primeiramente aqui, para vocês verem, isso aqui são os dados que a gente atualizou para 2019, principalmente com... Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem. O valor da produção e o valor adicionado, como eu comentei com vocês, vem da própria tabela de recursos e usos que o IBGE disponibilizou no início de março, no final de fevereiro. Mas para ocupações e massa salarial, a gente precisou fazer uma estimativa. As ocupações, então, foram atualizadas para 2019 a partir de dados da PNAD contínua e do CAGED, que nos permitem fazer a evolução setorial das ocupações de 2017 até 2019. E a massa salarial é uma combinação do efeito sobre as ocupações com o coeficiente de massa salarial sobre o valor adicionado de 2017. Com isso, então, a gente faz aqui alguns destaques. Como vocês podem ver, no valor bruto da produção, a indústria de transformação tem um peso enorme, e, inclusive, esse é um reflexo do tipo de trabalho que a gente faz. Por que a indústria tem um peso tão grande no valor bruto da produção? É porque ela é o principal componente, na verdade, de toda a demanda intermediária. E por ela ter diversas etapas nas cadeias, ela, na verdade, acaba tendo um valor bruto da produção muito grande, frente ao seu próprio valor adicionado. Do ponto de vista das ocupações, como vocês podem ver, os setores de outros serviços e comércio têm um destaque muito grande, mas também a própria indústria ainda tem um peso relevante na composição das ocupações no Brasil, embora muito menor do que os setores de serviço, e as agropecuárias também têm ainda um grande número de pessoal ocupado, sendo que a gente sabe que no caso da agropecuária, uma grande parte é informal, e, portanto, tem outro tipo de acesso. No caso do valor adicionado, destaque aqui para os setores de serviços também, e a partir desses dados, a gente pode observar importantes diferenças setoriais em alguns coeficientes. Então, aqui a gente apresenta 4 coeficientes para vocês entenderem justamente parte dos resultados que estão associados a esses diferentes coeficientes aqui que a gente vai trabalhar. No caso das ocupações, que seria o coeficiente de emprego, que é ocupações sobre o valor bruto da produção, a gente percebe aqui que os setores que têm maior coeficiente são os setores, alguns na parte de serviços, principalmente outras atividades de serviço, também comércio e construção civil, e agropecuária. A agropecuária é maior, mas lembrando, como eu falei, que no caso da agropecuária, grande parte aqui das ocupações é de trabalho informal, muitas vezes até um trabalho não remunerado, tem uma série de especificidades no caso das ocupações da agropecuária. E aí uma coisa que é bastante relevante é que justamente os setores que têm maior coeficiente de emprego são os que têm o menor salário médio. Tanto que eles não estão destacados aqui, e justamente os setores que têm maior salário médio são os que não têm um coeficiente de emprego tão grande. E aí há um destaque muito grande para a indústria extrativa, que tem um salário médio bastante alto, mas a própria informação e comunicação, atividades financeiras, que é o segundo maior, e até a administração pública, embora seja nem tão alto quanto a média de outros setores aqui. O peso do VA, o valor bruto da produção, também é muito alto no caso da administração pública, porque basicamente a gente sabe que a administração pública é prestação de serviço muito intensiva, então em salários, e pessoal ocupado. E também no final aqui um destaque sobre massa salarial e valor bruto da produção, com um destaque aqui sim nos setores de serviço, porque a combinação da ocupação, mesmo com salário médio não tão alto, faz com que eles tenham um peso sobre o valor bruto da produção relativamente alto comparado a outros setores, onde isso é muito baixo. E a gente vai ver que esses indicadores aqui, eles vão ter um reflexo bastante grande nos resultados que a gente vai apresentar. Então, a partir disso, que seria um pouco a parte estrutural da economia brasileira, a gente construiu 3 cenários de análise. O primeiro cenário, então, seria um cenário que a gente chama otimista, e ele realmente, diante de tudo que está acontecendo, se tornou bastante otimista
e provavelmente ele pode servir para determinadas análises, mas não para o agregado. Então, nesse cenário, seria uma recuperação em V, né, que é um pouco como vários organismos internacionais têm descrito, uma possível recuperação dessa crise, e seria uma recuperação muito rápida. A economia cai, volta muito rapidamente, daí a ideia de um V. Internamente, estaria associado a uma atuação muito efetiva do governo, tanto no sentido de garantir um maior isolamento, um isolamento mais eficaz, o que, de certa forma, poderia reduzir o tempo de isolamento, como a gente observou em alguns países, que conseguiram fazer um isolamento bastante eficaz. Bom, a China, sem dúvida, é um dos maiores exemplos, e poder abrir a economia aos poucos, retomando a atividade econômica, né? E, por outro lado, também políticas para mitigar os efeitos do período de isolamento, da política de transferência de renda, política de auxílio às empresas muito fortes, o que permitiria que você não destruísse a capacidade produtiva, né, no sentido de não fechar empresas, não demitir trabalhadores, que obviamente ajuda numa recuperação rápida. E, por outro lado, no setor externo, também uma recuperação rápida da economia mundial, né, também importações do ponto de vista do cenário externo. No caso do cenário de referência, que é o que a gente vai apresentar aqui com mais detalhes, ele pressupõe uma crise em formato em U, ou seja, você tem uma queda e a recuperação é um pouco mais lenta do que um V, que pressupõe uma recuperação muito rápida. Né? Nesse caso, você tem algumas medidas, né, que não para isolar, de distanciamento social, medidas de transferência de renda, algumas medidas também de auxílio a empresas, porém com muito menos eficazes do que no primeiro cenário, o que acaba levando uma retomada mais lenta da atividade e também um período mais longo e mais intermitente de isolamento. Né? Por outro lado, no setor externo, também seria um período mais prolongado de recuperação mundial, mas já tendo sinais de recuperação no segundo semestre, um pouco mais confiantes, né? Um pouco mais efetivos. E o cenário que seria para 2020 bastante pessimista, mas que, enfim, ainda há a possibilidade de acontecer, seria uma recuperação em L, que é você não ter a recuperação em 2020, né, ou um U prolongado, que na verdade você começa a ver sinais de recuperação no final de 2020. E nesse caso, então, internamente, seria ausência, inclusive, de medidas de transferência de rendas, ausência de medidas de mitigação dos efeitos, né, tendo que manter períodos longos e intermitentes de isolamento muito fortes. E do ponto de vista do setor externo, uma recuperação também uma não recuperação da economia mundial ainda em 2020, né, o que obviamente contribuiria então para manter bastante lenta a recuperação. Como é que isso se transformou em impactos efetivamente, né? Então, para cada um dos componentes principais aqui da demanda final, então a gente fez para as exportações, para os gastos do governo aqui, somando tanto o consumo da formação bruta de tanto o consumo do governo quanto a formação bruta de capital fixo do governo, estão somados, consumo das famílias e das instituições sem fins de lucro servem famílias, que a gente vai chamar em geral de consumo privado, e a formação bruta de capital fixo de empresas e famílias, né, que dentro das empresas estão as empresas estatais, então seria uma parte que mais são empresas, não governo, portanto, a decisão de investimento vai depender muito da utilização de capacidade delas. Então, para cada um deles, né, para cada um desses componentes, a gente fez 3 cenários. Né? Inclusive, na verdade, a gente acabou simulando 3 cenários, apenas 3 cenários, porque a gente está pegando a linha inteira aqui, porque se eu tivesse essa linha inteira, daria uma variação na demanda final total de 2,4%. Como vocês percebem, isso é muito mais próximo do consumo das famílias. O consumo das famílias tem um peso muito grande na demanda final. Se eu pegar a segunda linha aqui, que seria a referência, então é uma queda, por exemplo, de 15,7% nas exportações, um aumento dos gastos do governo somando consumo e investimento do governo de 2,5%, né, e esse aumento do consumo do governo é o mesmo nos 3 cenários. O que é esse aumento do consumo do governo? Ele é basicamente a ideia de um aumento para a prestação de serviço de saúde. A prestação de serviço de saúde ela envolve 2 partes. Uma é o próprio investimento, então aqui seria ampliação de leitos,
né? Isso é considerado investimento do governo, então, desde a aquisição de respiradores, da aquisição enfim, das macas e todos os equipamentos eletrônicos para poder permitir ter um leito de UTI, e também os leitos que não são de UTI, como a gente sabe, né? E, portanto, então, você tem um aumento do investimento do governo. Por outro lado, você tem a própria prestação de serviço, que é a contratação de pessoal para trabalhar nos hospitais de campanha, você tem uma série de prestação de serviço próprio, os testes, né? Uma série de coisas que são serviços de saúde, ou seja, consumo do governo. Então, a combinação disso dá esse aumento de 2,5, que, na verdade, é uma suposição de um aumento de 40 bilhões nos gastos de saúde, divididos meio a meio, 20 bilhões para investimento, 20 bilhões para consumo do governo. Então, nessa linha aqui, então, continuando, eu teria uma queda de 15,7% das exportações, um aumento de 2,5% do consumo e da formação bruta de capital fixo do governo, uma queda de 3,8% do consumo das famílias e uma queda de 20% dos investimentos, né, no caso aqui de empresas e famílias. O que todos esses aqui somados dariam, no ponto de vista da demanda como um todo, demanda final como um todo, uma queda de 6%. Né, e assim por diante em cada uma das linhas. Só mais um detalhe, as exportações e o consumo das famílias, a gente fez produto a produto. Né, a gente foi olhando produto a produto dos 123, na verdade, as famílias não consomem todos os 123 produtos, a gente também não exporta todos os 123 produtos, mas dentro da cesta de consumo das famílias e exportações, a gente foi analisando, com base, os pesquisadores do grupo foram analisando produto a produto, utilizando informações de organismos internacionais, informações das associações, né, de determinados produtos e setores, para poder avaliar qual seria a perspectiva do cenário para o ano. Né, no caso da formação bruta de capital fixo de empresas e famílias, a gente fez uma suposição mais linear, que é uma das coisas, inclusive, que a gente pretende aprofundar depois, mas a gente entende que vai ter uma queda generalizada, realmente, do investimento, diante de um grau de ociosidade, né, da capacidade de produção muito grande. Né? A gente já vinha, no início do ano, com uma ociosidade girando em torno de 30%, o último dado disponível está girando em torno de 50%. Né? Então, a expectativa de um aumento de investimento das empresas é próximo de muito baixo, e das famílias, obviamente, diante de um cenário de perda de renda e de uma grande adversidade, a expectativa é de que não tenha um grande boom, na verdade, tem mais uma queda de investimento das famílias, né, investimento residencial. Então, a partir dessas variações aqui, a gente estimou os impactos macroeconômicos e setoriais. Né? Então, esses aqui são os choques. A gente vai olhar primeiro o que seria os choques da demanda final total, e depois olhar cada um dos componentes de forma individualizada para poder apresentar a diversidade setorial que representa cada um desses componentes. Né? Então, o primeiro impacto aqui seria o impacto macroeconômico. Né? Infelizmente, aqui a gente não está podendo fazer animações, mas eu queria primeiro destacar o PIB aqui. Né? Então, aquela queda de 2,4% da demanda final gera uma queda no PIB de 3,1%. O segundo cenário geraria uma queda de 6,4% do PIB, e o último cenário, que seria o cenário mais pessimista, uma queda de 11%. Como vocês podem perceber, o impacto sobre impostos e sobre a ocupação, em termos percentuais, é maior do que a queda no PIB. A gente tem digamos, uma elasticidade maior que tanto dos impostos quanto da ocupação. Então, por exemplo, uma queda de 11% do PIB gera uma queda de 13,9% dos impostos e de 14% na ocupação. E a ocupação, em termos absolutos, acho que é interessante observar, no primeiro cenário, a gente teria uma perda potencial de 4,7 milhões de ocupações. No segundo cenário, uma perda potencial, um delta, além dos desocupados que a gente já tem hoje, de 8,3 milhões, e no terceiro cenário, 14,7 milhões. É importante dizer, por que a gente chama de perda potencial? Isso aqui seria uma redução da demanda por ocupação, que pode ser efetivada ou não nas empresas. As empresas podem efetivamente demitir ou não, elas podem fazer algum tipo de redução de jornada, pode ter uma combinação de efeitos que não se traduz efetivamente em aumento da desocupação. Esse seria o impacto máximo caso todas as pessoas que sejam afetadas sejam efetivamente
demitidas, né? O que não necessariamente vai acontecer, mas esses seriam os extremos de impacto em cada um dos cenários. Então, do ponto de vista setorial, uma coisa que a gente destacou bastante desde a primeira versão que a gente apresentou, numa versão mais reduzida, era que as pessoas estavam destacando muito o impacto no setor de serviços. Né? Outras atividades de serviços, que é onde estão os serviços associados muito à parte de lazer e de turismo, e principalmente a parte que foi fechada, né, de alimentação, essa parte, as pessoas destacam muito o impacto que vai ter nesse setor, e efetivamente terá um impacto muito grande, mas em termos proporcionais, aqui a gente percebe outras atividades de serviços, uma queda no cenário de referência, por exemplo, de em torno de 7%. Enquanto, se a gente olhar o que acontece no comércio, e aqui comércio envolve tanto o comércio de varejo, que é esse comércio que a gente observa fechado, mas também o comércio atacado, que é fruto de uma redução das transações comerciais como um todo, né? Você está reduzindo as demandas por produtos em diversas áreas, você vai ter uma queda não só do comércio no varejo, mas também do atacado. Ele é muito forte, mas a construção civil, por conta da queda do investimento, é ainda mais afetada, e a indústria de transformação também é muito afetada. Né? E a indústria, como a gente falou, pelos efeitos diretos sobre ela e também pelos efeitos indiretos diante de uma redução da demanda final como um todo. Quais são, em verde aqui, são os que são positivos. Né? Como vocês podem observar, no cenário otimista, eu teria um aumento na agropecuária e no serviço de utilidade pública, um pouco por uma suposição de que você tem um aumento na demanda no domicílio de alimentação, e também do próprio consumo de serviço de utilidade pública, principalmente energia elétrica, por as pessoas estarem mais no domicílio. Mas isso não só acontece no primeiro cenário, não é algo que a gente dá tanto destaque. O que, obviamente, é um destaque maior é a administração pública, né, que ela tem um efeito positivo nos 3 cenários. E isso aqui é muito importante destacar. Por que a administração pública tem um efeito positivo? Porque a gente está supondo aquele aumento na prestação de serviço na área de saúde, combinado a uma outra hipótese que está por trás, e que ela é muito forte, que é uma hipótese que os demais gastos públicos não serão afetados. Né? Que você não vai ter uma diminuição dos demais investimentos públicos, conforme estava previsto, nem vai ter uma diminuição dos demais consumos do governo, né? Na área de educação, etc. Essa hipótese para o governo federal ela é razoável, e o governo federal decretou o estado de calamidade pública, né, o Congresso decretou, e com isso o governo afastou suas regras fiscais, mas ela não é necessariamente verdadeira no nível subnacional. Isso vai depender muito do auxílio que o governo federal vai dar ou não aos estados e municípios. Então, se não houver o auxílio, isso significa que esses estados e municípios terão que fazer cortes em outras áreas, o que, na verdade, impactaria numa queda, né, ou provavelmente poderia ter um efeito negativo no setor de administração pública, contribuindo para amplificar a queda, quando nesse cenário aqui ela contribui para reduzir a queda. Né? Então, isso realmente é uma hipótese relevante e reforça a necessidade de um auxílio aos estados e municípios diante de uma crise, porque é justamente evitar perdas, né, e cortes, né, de gastos no momento em que a gente já está numa situação bastante crítica. Do ponto de vista da ocupação, né, eu ressaltei bastante que os serviços, do ponto de vista do valor adicionado, ele não é tão impactado quanto outros setores, porém, nas ocupações ele é muito impactado. Né? Então, nas ocupações, outras atividades de serviços, porque concentram uma grande parte, como a gente já tinha visto, das ocupações no Brasil, é o setor mais impactado, né? E a gente vai ver mais à frente que dentro daqui tem alimentação, que é bares, restaurantes, mas tem também serviços domésticos e outros serviços ligados a um forte impacto. Outro setor muito impactado é o de comércio, e aqui, de novo, é o varejista quanto o atacadista, né? Tanto a parte de comércio direto às pessoas, mas também para as empresas, setor de construção e a própria indústria. Né? E a indústria, relativamente, apesar de, no total, ela ter um impacto menor, na própria indústria o impacto é extremamente alto. Essa queda de 1,2 milhão, se de fato se refletir, equivale a uma perda de 11% do emprego industrial, o que realmente é uma perda muito grande
diante do nosso quadro já de redução da participação da indústria, tanto no valor adicionado quanto na ocupação. Né? Bom, e aqui é um resultado que eu vou abrir agora, que é quanto cada um dos... Então, aquele cenário 2, que é o cenário de referência para a gente, ele, lembra que eu destaquei com vocês, eles teriam uma queda de 15,7% das exportações, um aumento de 2,5% no consumo e formação bruta de capital fixo do governo, uma queda de 3,8% no consumo privado e uma queda de 20% no investimento de empresas e famílias. Como isso se reflete nas principais variáveis que a gente está analisando, né, que é o valor bruto da produção, ocupações, valor adicionado e massa salarial. O primeiro destaque que eu ia fazer, se a gente olhar o consumo privado, como ele é muito intenso em serviços, e principalmente nas outras atividades de serviço, o impacto maior dele é nas ocupações. Né? Então, uma queda de 3,8% do consumo privado gera uma queda, na verdade, gera uma participação de 3,9 pontos percentuais na queda total, que seria em torno de 8% das ocupações no cenário 2. Né? A gente explica praticamente metade da queda das ocupações. No caso das exportações, por exemplo, ela impacta mais o valor bruto da produção do que outras variáveis, né? E, em segundo lugar, ela impacta mais o valor adicionado. No caso do investimento de empresas e famílias, isso é bem proporcional, assim, né? Basicamente, o efeito é parecido em todas as variáveis, o que, na verdade, está muito associado à composição da indústria de transformação, do vetor de formação bruta de capital fixo. Então, vamos olhar agora cada um deles aberto, né, por setor. Então, aqui é o impacto em cada setor de atividade da queda do consumo das famílias, né, do consumo das famílias e instituições sem fins de lucro que servem às famílias. E aqui, como a gente pode perceber, os setores que estão destacados em vermelho são aqueles que têm um impacto maior do que a média que está descrita aqui no final. Né? Então, primeira coisa, um setor que é mais impactado é o setor de comércio, de novo, tanto pelo efeito direto quanto pelo efeito indireto sobre o setor de comércio, seguido por outras atividades de serviço, né, cujo impacto maior é nas ocupações, como vocês podem ver. Depois, a própria indústria de transformação tem um impacto relevante pela queda do consumo, e a agropecuária, frente à própria efetiva, uma possível demanda menor por alimentação mesmo no domicílio, frente a uma queda de renda, etc. Então, você tem, em todas elas, a variável mais afetada, exceto no comércio, é a ocupação, né, mas não, portanto, isso explica o fato do consumo ter um impacto muito grande em ocupação, como a gente tinha visto antes. Na contribuição para o crescimento, então, aqui, a gente, de novo, destaca esses 3 setores, 4 setores. A indústria de transformação ela tem um impacto maior no valor bruto da produção, enquanto o comércio e outros serviços têm impacto maior sobre ocupação e emprego. Uma coisa interessante é que o impacto na massa salarial já é um pouco mais distribuído, né, e reflete um pouco menos o efeito da ocupação diante dos salários mais baixos aqui desses setores. Um que é bem forte é o caso de agropecuária, cujo impacto sobre a ocupação é grande, o impacto na massa é muito pequenininho. Mas isso aqui é interessante ver isso desagregado, né, um pouco mais desagregado. Então, dentro de outros serviços, quais são os setores mais afetados pela queda no consumo das famílias? E aí, vocês percebam que a alimentação ela é mais afetada no valor bruto da produção e no valor adicionado, enquanto serviços domésticos é o mais afetado em termos de emprego e massa salarial. Inclusive, os serviços domésticos, esse dado já foi captado na PNAD contínua, na última que foi apresentada, e já pega dados de março. Isso já foi o setor que teve maior queda de ocupação, foi o serviço doméstico. Porque, justamente pela dificuldade de nem todas as famílias conseguiram manter o serviço doméstico, por queda de renda, obviamente, e é um setor que emprega ainda muita gente no Brasil, e teve um impacto muito grande em termos de ocupação. Em termos de
de valor bruto da produção, ela tem impacto muito menor, pela própria maneira como esse setor o impacto que ele tem na produção, na economia. E a alimentação, ela é a primeira, tanto em termos de IPVA, mas é a segunda em termos de emprego e massa salarial. A ocupação tem também um coeficiente de emprego muito grande, e elas são bastante afetadas. Só um minutinho. No caso da indústria de transformação, o impacto do consumo das famílias sobre a indústria de transformação, ela, em termos de valor bruto da produção, ela é muito grande no refino de petróleo, e a mesma coisa no valor adicionado, mas para ocupação e massa salarial, você pegar em ocupação, são os setores mais tradicionais e mais afetados. Então, o mais afetado aqui é a confecção de artefatos, vestuário e acessórios, outros produtos alimentares, fabricação de produtos têxteis, né, calçados, abate, porque são os setores com maior coeficiente de ocupação no Brasil e, portanto, eles acabam sendo muito afetados em termos de ocupação. Né? O setor de confecção de artefatos, vestuário e acessórios, ele é o quinto aqui em termos de VBP e o quarto em termos de VA. Mas em termos de massa salarial e emprego, é o mais afetado diante do coeficiente de emprego relativamente alto que esse setor tem na economia brasileira. Então, eu vou pular aqui. Para as exportações, a gente observa que os serviços, como esperado, quase não tem peso. Por outro lado, a indústria extrativa passa a ter uma queda muito grande, né? No Brasil, ela, mesmo supondo que isso não vai ser uma queda não tão grande na demanda internacional, ela será um setor bastante afetado, seguido pela indústria e transporte aqui, em parte desse transporte, um efeito induzido. E aí, só para olhar por dentro, né? Dentro da indústria, então, o que é mais afetado? Aí é interessante porque para cada uma das variáveis, na verdade, para as três primeiras variáveis, são produtos diferentes, são atividades diferentes. Então, refino de petróleo é o mais impactado no VBP, fabricação de produtos têxteis é o mais impactado em termos de emprego, e no VA e na massa salarial é a fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos, né, principalmente pela queda nos nossos parceiros aqui mais próximos, né, que tem uma demanda maior pelas nossas exportações de máquinas e equipamentos mecânicos. Do ponto de vista da formação bruta de capital fixo das famílias e empresas, né, também, como esperado, o setor que é mais impactado é o setor de construção, que responde por basicamente metade da formação bruta de capital fixo das famílias e empresas, seguido pelo informação e comunicação e indústria de transformação, né, alguma parte também de indústria extrativa. Então, você tem aqui o setor de construção, ele é basicamente afetado por uma queda na demanda por investimentos. Do ponto de vista dentro da indústria de transformação, como era de esperar, a atividade mais impactada é a fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos, tanto em termos de VBP, quanto VA e massa salarial. Em termos de ocupação, é a fabricação de produtos minerais não metálicos, seguidos depois por fabricação de máquinas e equipamentos mecânicos. Né? Essa é uma... E aí, já olhando a administração pública, né, na verdade, tanto o investimento quanto o consumo do governo, como esperado, você tem impacto basicamente em dois setores. Na própria administração pública, aqui pelo aumento dos serviços de saúde, que é de saúde, seria a atividade, né, saúde pública, e a indústria de transformação, porque, como eu vou mostrar para vocês, a suposição de aumento da formação bruta de capital fixo do governo aqui foi basicamente centrada em máquinas e equipamentos, né, sem uma demanda por um aumento da construção civil. A gente não supôs que construiria um hospital inteiro, a gente supôs que seriam hospitais de campanha, que não envolvem tanta construção civil, é basicamente a aquisição de máquinas e equipamentos. Então, ela afeta muito positivamente o próprio setor de administração pública, né, especialmente a atividade de saúde pública, e a indústria de formação na aquisição de máquinas e equipamentos. Então, a gente apresentando abertamente, para ficar claro aqui, esse aqui seria só o investimento, que seria 20 bilhões na construção de leitos, você teria um impacto muito grande na indústria de formação, né, que é um impacto direto muito grande, e um impacto indireto ainda no próprio comércio e também em outras atividades de serviço, e alguma parte de transporte. No caso do consumo do governo,
o efeito é basicamente na administração pública, com impactos indiretos sobre outros setores, mas o efeito muito concentrado na própria administração pública, que é a principal aqui que está sendo demandada. Uma coisa importante aqui em relação, que eu acabei não ressaltando tanto, é que você tem uma demanda por pessoal ocupado por conta dessa ampliação dos gastos do governo. E também, obviamente, uma demanda por equipamentos. Então, uma coisa que a gente destaca bastante no estudo é que não adianta só você ter recursos para ampliação da área de saúde. Você precisa ter pessoal qualificado que possa ser contratado nesse momento, né? A gente sabe que em alguns lugares está tendo escassez de pessoal, tanto por uma escassez que já existia no Brasil, mas também por uma situação muito grave de contaminação dos próprios, né, especialistas da área de saúde, o que é enfim, com pessoas que trabalham na área de saúde, aqui não são só médicos e enfermeiros, é todo mundo que trabalha num hospital, ou que trabalha na área de saúde em geral, né, isso é importante dizer. Então, você tem uma demanda por produtos que a gente sabe aqui, inclusive, quando a gente fez a análise, um aumento de 20 bilhões para investimentos na área para ampliação de leitos geraria uma demanda de quase 5 bilhões dentro desses 20 por produtos importados. A gente sabe então você precisaria toda uma estratégia não só de garantir que existiriam as pessoas para serem contratadas, mas também da produção desses equipamentos no Brasil. Aqui você não tem um problema de falta de pessoal, porque são áreas que vão estar muito ociosas, mas você tem uma questão de coordenação da produção. Aí, já caminhando para o final, então, um pouco o resultado de todas essas, né, voltando um pouco para a demanda final total, aqui é uma tabela que apresenta um pouco o resumo dos impactos setoriais em cada uma das variáveis principais. Então, um pouco como a gente já falou, no caso do valor bruto da produção, é a indústria de transformação que tem o maior peso, a gente viu isso lá desde o início, porque ela é o setor com maior peso no valor bruto da produção, independente do choque, né? Mas ela acaba contribuindo com 37% da queda do valor bruto da produção. Na ocupação, outras atividades e serviços vai ter um peso de 29,3% na queda das ocupações, enquanto seguido pelo comércio e, aqui bem próximo, de construção e indústria de transformação, né? Mesmo em valor, e depois agropecuária, né? Em termos de valor adicionado, os três principais setores são a própria indústria de transformação, comércio e outra atividade de serviço, como se percebe que é bem distribuído entre os três. Massa salarial também é bem distribuída entre os três. E aqui vem mais três variáveis que a gente não tinha apresentado antes com tantos detalhes, que são as importações, né? A queda nas importações aqui, no caso, porque se você tem aumento das importações apenas para aquisição de equipamentos para leitos hospitalares, né? Mas não para, no demais componentes da demanda, é uma queda das importações. Então, você tem uma queda das importações concentrada numa queda de demanda por produtos industriais e uma queda de impostos também concentrada no setor da indústria de informação, porque no Brasil esse é o setor que mais paga impostos, de fato, não só por ter impostos em cascata, né, impostos aqui indiretos, impostos sobre produtos. Então, a redução da indústria de informação, como a gente viu, ela explica 70% da queda do imposto total e ela explica 82,1% da queda do ICMS, que é ainda proporcionalmente maior que a queda dos impostos totais. E com isso, então, a gente agora está trabalhando para terminar em 3 novos produtos, que seriam, enfim, no fundo, são produtos que derivam desse trabalho inicial. A gente está fazendo um trabalho mais focado na indústria de informação, não só pela expertise do grupo, mas obviamente, pela importância estratégica que a indústria tem em qualquer economia, mas também por todos os desafios que a indústria brasileira já tinha, né? E a gente vai, então, estar fazendo um estudo específico com base nesse trabalho sobre a indústria de informação, um outro mais centrado no setor externo, porque uma coisa que eu acabei não destacando, apesar de ter queda na importação, a queda na importação é menor que a queda nas exportações, em todos os cenários, o que significa que a gente tenderia a ter uma piora na balança comercial, e também um mais centrado nesse último, até vi a Lígia comentando aqui, que é
são duas, a parte da atuação do governo, tanto durante a crise, que seria essa parte de ampliação da área de saúde, eu vi ali já, a Bahia comentou aqui, só que eu vi rápido, sumiu aqui já o comentário, depois acho que a gente pode, na discussão, pode discutir mais. Então, seria um pouco essa ideia de que tipo de materiais que a gente precisaria focar a nossa atenção nesse momento, né, para garantir, mas também eu concordo, eu acho que esse é o ponto, Lígia, que não está acontecendo efetivamente a ampliação dos gastos, talvez seja esse o seu ponto. Isso aqui era um cenário com base no que o governo anunciou, não sei se é esse o seu ponto, mas a gente pode discutir já. E também uma discussão do que foi anunciado e depois desanunciado de ampliação dos investimentos públicos como uma das formas de atenuar os impactos da crise que está acontecendo, justamente no momento que a gente puder retomar os investimentos públicos de forma mais acelerada. Acho que é isso. Então, obrigada pela atenção de todos. Eu vi que a maior parte das pessoas ficou aqui até agora, apesar da longa apresentação. E aí, acho que agora a gente abre para ouvir as perguntas. Acho que ouvir, não, na verdade, para ler as perguntas que estão sendo feitas, tanto pelo chat quanto pelo e-mail do GIC. E, enfim, acho que é muito importante a gente poder ter esse debate, ouvir como a gente está continuando o trabalho também, quem tiver sugestões e ideias de continuidade, seria interessante ouvir também. É isso, obrigada a todos pela atenção. Acho que agora... Esther. Até o momento, só a Lígia apresentou uma pergunta, gente. Entrou mais uma aqui. Eu vou começar a salvar. Eu acho que você, como a Lígia foi a primeira a apresentar, de repente você pode começar pelo comentário dela. Está sem som, Esther. Pode, tá. A pergunta da Lígia aqui, na verdade, é um comentário, e eu acho que eu entendi o ponto dela. Então, sou da área da saúde, estamos monitorando despesas com saúde do governo federal, dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, de ambas as capitais. Também temos informações sobre aquisição e entrega de equipamentos e testes. Os dados sobre a contratação de pessoal não estão disponíveis, mas sabemos que no Brasil, ao contrário de outros países, não houve remuneração adicional para quem está na linha de frente de serviço de saúde. A previsão de gastos federais de 0,4% do PIB com saúde não se efetivou. Seria interessante... Sim, então, acho que, Lígia, concordo com você, também tenho acompanhado, mas acho que não tão de perto quanto você. E, de fato, foi um anúncio, né, de 40 bilhões, mas que até agora, até 2 semanas atrás, não tinha chegado na maior parte dos estados, e a execução está baixíssima, né? Eu já vi alguns dados sobre a execução, é uma extremamente baixa. Isso aqui, em princípio, seria se o governo realizasse isso ao longo do ano. Mas você tem razão, se o governo não realizar, aqueles impactos relativamente positivos que são apresentados ali, eles não vão ser efetivados, né? Então, seria interessante até, com os dados que vocês têm de equipamentos e dos próprios testes, a gente pode refinar ainda mais o nosso estudo e fazer, inclusive, análises bem específicas para a área da saúde. Aqui era uma análise mais com base, digamos, no histórico, né? E não exatamente no detalhamento das aquisições que foram feitas agora, até porque a gente não tinha todo esse detalhamento. Não sei se a Lígia quer complementar, só acho que seria esse o ponto dela mesmo, ou se ela tinha algum outro complemento, ou se mais alguém do grupo quer complementar a resposta também. Lígia, tá ok para você a resposta? Eu acho que é mais um comentário que você fez, né? Acho que você tem... E eu concordo com o seu comentário. Teve mais um aqui embaixo, né? Deixa eu olhar aqui. Da Inessa. Não, aqui é o setor formal e informal, viu, Inês? Ela perguntou, em termos gerais, o impacto em setores de baixa produtividade, como o comércio, está considerando apenas o setor formal? Não, como são dados da matriz, como um todo, ela envolve tanto trabalhador formal quanto informal. Até uma coisa que a gente está fazendo agora é apresentar
isso de forma separada, para ter de forma melhor. Até porque nos setores formais, você tende a ter uma demissão um pouco mais lenta, por toda a proteção que os trabalhadores formais têm ou tinham no Brasil, enquanto no informal o efeito é mais rápido. Então, a gente estava querendo abrir para justamente dimensionar melhor isso. É um dado que existe, né, mas a gente ainda não apresentou de forma aberta. Outra pergunta, que é o do desconhecido, mas imagina alguém que não deu o nome aqui, mas não tem problema. É uma pergunta sobre o modelo. O modelo que foi usado com base no estudo é o que está na referência bibliográfica chamado modelo de geração de emprego? Sim. Só que a diferença lá é que lá usava a matriz de 2005, tá? Nessa versão de 2010, e aqui a gente está usando a matriz de 2017, então ela está muito mais atualizada. E, enfim, só para deixar claro, não existe uma matriz oficial de 2017, a matriz oficial do IBGE é a última de 2015, mas a gente tem um trabalho no grupo já de atualização e que foi melhorado a partir da tese da Patiene Passoni, orientada pelo Fábio Freitas aqui, que a gente agora faz, toda vez que sai uma tabela de recursos e usos, que sai com uma defasagem sempre de 2 anos, a última disponível de 2017, a gente é capaz de atualizar 2 matrizes que são, bom, uma matriz que só existe que é o nosso grupo que faz, a outra é a matriz de sim produto. Então, essa versão do modelo está atualizada para a matriz de 2017, que obviamente tem algum lapso em relação a 2019, mas a gente entende que mudanças estruturais numa matriz não são tão fortes em 2 anos. Né? Então, isso não é o mais... A gente imagina que a de 2017 está bastante atualizada. A outra matriz que a gente utiliza para algumas informações, como entre elas abrir dentro do vetor de formação bruta de capital fixo, o que é demanda dos governos, né? Quando eu falo governo aqui, é em todos os níveis, não é só no nível federal. O que é demanda, o que é formação bruta de capital fixo do governo, o que é formação bruta de capital fixo das famílias e das empresas, a gente usa a matriz de absorção de investimento, que a gente também já usava naquele trabalho de 2010, mas que com a partir da tese do Thiago Miguel, que também está aqui, ela foi a metodologia de cálculo dessa matriz foi bastante melhorada, e ele também faz uma atualização a cada ano que temos tabelas de recursos e usos, a gente atualiza também a matriz de absorção de investimento. Tá? Então, sim, aqui ele só atualizado. Tem uma pergunta aqui, boa iniciativa, parabéns, obrigada. É referente à adjetivação dos cenários. Ah, tá. O que motivou a adjetivá-los como otimista, referência e pessimista? Olha, eu confesso, no sentido... São vários... Enfim, a gente pensou em vários nomes. O otimista, porque ele já deixou de ser um cenário... Assim, era um cenário que teria que estar tudo certo para que ele acontecesse, nesse sentido ele seria otimista. O de referência, porque é o que a gente acha que está mais próximo do que está acontecendo no momento, no sentido de ser um cenário mais intermediário também, né? E o cenário pessimista seria aquilo onde todos os componentes fossem no pior cenário possível. Então, só voltando em relação aos cenários, é importante, como eu mostrei para vocês uma tabelinha lá, eu teria, para cada um dos componentes, eu tenho 3 opções, exceto no caso da parte do governo. Eu poderia fazer qualquer combinação deles. No limite, eu teria 27 cenários. Né? Então, a gente tem, digamos, 2 extremos, que seria o otimista e o pessimista, onde ou tudo dá certo, o outro onde tudo dá não que dá errado, mas todos os componentes estão no pior cenário possível, por isso seria pessimista. E o referência, que seria um resultado intermediário. O que a gente imagina é que sempre o possível vai ser algo entre eles. E o balizamento também dos valores, né, ele está muito próximo a diversos outros estudos de órgãos brasileiros e internacionais. Né? Então, a gente foi fazendo cada componente separadamente, o resultado final é um resultado dos componentes, mas a gente percebeu que nossos extremos estão próximos do que outros órgãos estão apresentando. Então, acho que o 3% no início, quando a gente começou o estudo, era o que estava todo mundo trabalhando, que seria o que mas para a gente já era um cenário otimista, a gente já não acreditava desde o início nesse cenário, assim, como seria um cenário que tudo teria que dar muito certo. Depois, as pessoas foram caminhando para mais próximo de 5, 6, que é o nosso cenário de referência, mas tem gente falando que, dependendo da situação, pode chegar a 10, 11, uma queda de 10, 11%, que é uma queda inédita na economia brasileira.
Ótimo. Lígia disse que agradeceu e falou que pode repassar as informações. Ótimo, a gente pode combinar de fazer isso junto. A Ana Urraca, ela falou, entendo que os cenários são criados a partir de choques distribuídos por componentes de demanda final e entre setores. Apesar da dificuldade que significaria, vocês chegaram a pensar se haveria também choques na composição da estrutura técnica da matriz do produto? Por exemplo, um comércio que utiliza mais serviços de telecomunicações. Então, Ana, tá. Acho que essa pergunta você está falando assim, será que a demanda intermediária não vai mudar? Né? Acho que isso é isso que eu estou entendendo. Será que não vai ter uma mudança na forma de... É isso, por exemplo, o comércio ele vai virar um comércio muito mais intensivo em telecomunicações, de ser mais comércio pela internet, e, portanto, o próprio comércio ele vai deixar de usar pessoal e usar mais... Acho que essa é a sua pergunta. Fala, Fábio, pode responder. Eu acho que a pergunta dela é se que a gente não fez, que foi uma mudança na matriz, nos coeficientes técnicos da matriz. É isso, né? Tá, então ótimo. Não, a gente não fez, mas é uma coisa interessante de se pensar, né? Se tiver ideias, a gente topa fazer junto também. O que a gente, né, Fábio, uma coisa que a gente pensou em fazer, que a gente também ainda não fez, mas que daria para fazer, é uma mudança até que seria mais simples do que essa, mas essa não é impossível de fazer. Mas uma outra que seria uma mudança no padrão de comércio, né? Então, hoje em dia, uma coisa que a gente demanda um insumo importado, a gente passar a comprar internamente por um problema nos fluxos internacionais, né? Tem uma série de coisas que daria para melhorar na matriz mesmo, que a gente não fez. Vocês, Fábio, quer complementar? Não, esse tipo de cenário de simulação é mais difícil de implementar, porque a gente precisa de algum parâmetro, né? E para ter a mudança. Então, mas é possível. Tanto como a Esther está falando em relação à penetração e substituição de importações, como também por conta de contingências associadas ao comércio internacional, como também mudanças nos coeficientes técnicos da matriz por conta de exigências das circunstâncias, né? Acho que pode ser feito, mas precisa de cenários para isso, e não é tão simples construir cenários, embora a Ana já tenha indicado algum caminho. A gente agradece. Obrigado. Espera aí, tem mais perguntas aqui. Peraí, agora tem várias. Do Arthur. Arthur, tudo bem? É válida a interpretação de que o caminho seja para atendimento da demanda emergencial, seja para recuperação econômica em quadro do protecionismo reverso, envolve algo como um projeto de substituição de importações? Então, Arthur, acho que é um pouco essa linha que eu estava respondendo, e esse vai ser o trabalho que a gente vai fazer mais detalhado no setor externo, né, no sentido de que, como diante de um quadro enfim, tanto maior protecionismo, como até, eventualmente, barreiras mesmo para o comércio internacional nesse período, e até, acho que se a Marta quiser complementar, a gente tem, sim, uma coisa de pensar quais setores a gente deveria fazer um esforço maior de produção interna, justamente na linha, principalmente, de não depender, de ficar menos dependente de coisas que são essenciais à vida e à própria atividade econômica básica no Brasil. Não sei se a Marta quer complementar, ou a Marília ou a Júlia, se elas querem complementar nessa parte específica do cenário externo. Eu acho que o essencial você já falou, Esther, que na realidade, a gente vai enfrentar dificuldades de diversas ordens no cenário externo que vão afetar diferentemente os cenários, né? Do lado dos setores, desculpe, as exportações, por um lado, provavelmente vão ser muito mais afetadas, as exportações manufatureiras e talvez minerais vão ser muito mais afetadas que as outras, e pelo lado então, e isso pode ser, isso é muito ligado à baixa demanda dos nossos parceiros, né? Que normalmente os produtos mais elaborados, eles têm sido mais direcionados para os nossos parceiros do Sul, e América Latina e um pouco Estados Unidos,
Então, aqui a gente vai ser muito mais afetado, provavelmente, pela queda de demanda, do nível de atividade desses países, né? Mas, em compensação, você falou do protecionismo reverso. Isso, se eu estou entendendo o que você está chamando de protecionismo reverso, são as restrições que normalmente os países estão colocando para as próprias exportações de bens, né? Isso afeta a gente de duas maneiras diferentes, dependendo do tipo de bem que a gente está considerando. Por exemplo, para os produtos agrícolas, a gente acaba se beneficiando indiretamente das restrições que alguns países que estão por preocupações com a segurança alimentar, né, de assegurar o fornecimento de alimentos, estão restringindo as exportações de alguns bens que eles produzem. Então, isso, de alguma maneira, está beneficiando a gente. A China já está correndo atrás de refazer seus estoques, etc. Por outro lado, a gente viu também diversos casos de restrições às exportações, por exemplo, de equipamentos médicos, né, os países privilegiando o fornecimento do mercado interno. E aí isso nos afeta de outra maneira, e aí tem a anedota dos respiradores que passaram pela África para chegar ao Piauí, que nos mostram um pouco que a sua questão tem, que a hipótese que você colocou na sua pergunta, Arthur, tem razão de ser, né? Então, assim, esse protecionismo reverso, ele vai nos impedir de receber algumas coisas para funcionamento interno, e aqui, desde equipamentos médicos que aí tocam na vida das pessoas, mas também para funcionamento de outros setores industriais que hoje importam, têm um coeficiente importado importante. Acho que é isso. Acho que mais alguém quer complementar? Ou continuo aqui? Bom, depois do Arthur, tem o Carlos Belchoves pedindo, agradecendo. Esther, Fala, Fábio, você quer Esther, Fala. Só um complemento, eu estava aqui brigando com o meu microfone. Não. Desculpa eu interromper, mas eu estava brigando com o microfone antes de conseguir. É que, na parte de substituição de importações, é importante ver que a gente está querendo ter um cenário para o Brasil, então a gente depende um pouco do que o governo está planejando, entendeu? E nesse sentido, o movimento que a gente tem visto não tem sido, em primeiro lugar, um movimento nessa direção. A única coisa que eu vi, eu posso estar enganado, não estar acompanhando em detalhes, mas é o Ministério da Agricultura querendo promover uma substituição de importações em partes desse tipo. Mas relacionado à parte de saúde, ainda não vi, fora as iniciativas para aumentar a produção doméstica, pura e simples, por conta da ausência da oferta importada, ainda não vi uma política, propriamente, de substituição de importações. Ótimo, Fábio. Então, só continuando aqui, acho que depois a Belchoves, obrigado, Belchoves, também pelo parabéns. E ele pediu o envio dos slides, então aproveito para falar que a gente vai disponibilizar os slides, sim, assim que acabar esse encontro, né, a gente vai deixar na página do IE, e vai estar junto logo depois do estudo, tá? Então, quem quiser, é só entrar na página, no site do IE, que vai estar lá hoje no final do dia, com certeza. Bom, a Carla Barros fez uma pergunta. Trabalhos de outros... Ricardo, sobre outros trabalhos, a gente até fez uma lista, se você quiser olhar lá no final, tem uma lista enorme dos trabalhos consultados. Claro, cada um tem suas especificidades, então acho que tem vários, a gente menciona lá vários, mas tem pessoas que fazem outros enfoques, né? Até a Carla perguntou, a seguinte pergunta, que é da Carla, até eu ia destacar o trabalho da UFMG, que faz mais detalhado do que a gente o impacto sobre a desigualdade.
né? Então, eu também indico esse trabalho do pessoal do FMG, mas tem outros também. Em relação à desigualdade, Carla, eu acabei não mencionando, a gente menciona isso no texto, mas eu acabei não mencionando aqui, que é uma coisa, a gente percebeu, como não sei se vocês viram, os impactos maiores sobre a ocupação são em setores com menores salários médios, né, com menor remuneração. Significa que onde se vai ter maior perda é justamente onde é a população com salários mais baixos. Então, isso tende, sim, a aumentar a desigualdade, né, setores também com muita informalidade. Então, tende a aumentar a desigualdade. A gente não calcula o impacto sobre a desigualdade, mas há um indicativo grande de aumento de desigualdade. Mas aí, nesse sentido, eu indicaria o estudo da FMG, e tem outros também, mas esse acabou de sair, acho que é interessante dar uma olhada. João Alac, que pergunta também, obrigada, João, pelos parabéns. Então, o efeito da arrecadação total do governo, então, nesse caso, até a gente pode pedir sua ajuda, João, para fazer isso. Acho que dá para fazer sim, né? Se a gente tendo a massa salarial, a gente tem também a queda do auxílio operacional bruto, que dá para calcular, tem a queda do VA, a gente poderia fazer, mas a gente ainda não fez, né? Eu acho que não é impossível de fazer, mas eu também, como o João também conhece bastante isso, se ele puder dar ideias, assim como a Ana deu, várias pessoas aqui já deram várias ideias, a gente agradece também e podemos pensar junto como fazer isso. O Cassiano Trovão, um que dá para sair rápido, João, seria o dos impactos sobre contribuição social, né, contribuição para a Previdência, etc. Esse é um que dá para sair mais rápido. O imposto de renda, propriamente dito, acho que é um pouco mais difícil, mas a gente pode fazer hipóteses em cima do VA, né? Acho que não é tão impossível. Cassiano Trovão pergunta, como o modelo de vocês pode contribuir para entender os impactos para a renda corrente, para além da massa de renda? Como mensurar o aspecto distributivo, tanto para a distribuição pessoal quanto funcional da renda? Então, em relação, a gente aqui faz mais análise da distribuição funcional da renda, né, Cassiano? O que a gente está trabalhando, e esse também é um dos... Eu só não botei lá como os produtos em elaboração, porque vai demorar um pouco mais, mas a gente está trabalhando no Estudo de Economia, assim como outras instituições têm, uma matriz de contabilidade social para poder fazer a passagem da distribuição de renda funcional para o pessoal, mas ainda não está terminado, então, e não quis prometer aqui sem ter a data certa que vai acabar. Os outros 3 produtos que eu prometi, a gente imagina que em mais uma semana a gente termine. Tá? Então, por isso que eles estão ali prometidos, porque eles têm uma data mais efetiva, mais rápida. André, obrigado, André, também. Sim, os números para a formação bruta de capital fixo privado, né, que apesar de incluir, a gente ficava na dúvida de chamar privado porque incluía as empresas estatais, né, mas seria das empresas e famílias, na verdade foi mais baseado em outras crises, tá? Então, quanto caiu o investimento em outras crises? E é claro que em outras crises, como por exemplo a de 2015, a queda era uma combinação de investimento privado e público, né, porque também, na verdade, em 2015 foi muito forte a queda do investimento público. Em 2009, por exemplo, não. Foi basicamente investimento das empresas e famílias. Até menos famílias naquele ano, porque é o ano que tem o Minha Casa Minha Vida, em 2009, é basicamente empresas. Então, a gente pegou a ordem de grandeza de queda das crises e fez uma ordem de grandeza próxima. Daí, o 10, 20, 30, que seria acima de qualquer outra, né? Em todas elas, a queda chegou no máximo a 13, 14, mas a queda do PIB foi muito menor, né? A queda do PIB em 2009 foi 0,3 no final, né? E a queda do PIB em 2015 foi de 3,5 ou 3,6, enfim, na última atualização do IBGE mudou um pouquinho. Mas aí uma queda de 13%. Então, como a gente imagina quedas muito maiores, daí esse cenário de 10, 20, 30, tá? 30 seria realmente um cenário onde realmente é algo bastante inesperado. O que a gente vai melhorar nesse cenário de formação bruta de capital fixo é como a gente tem a matriz de absorção de investimento, e a gente tem, portanto, o que essa matriz me diz? É o quanto cada setor, dos 67 setores, investe e qual é a composição setorial do investimento dele, de que setores eles compram. Então, com isso, a gente pode melhorar muito esse dado de investimento, mas a gente avaliou que, para um primeiro cenário, se não precisaria desse grau de refinamento ainda,
porque o que vai acontecer é muito mais generalizado, então eu não precisaria desse nível de detalhamento. Tá? Acho que a Aline aqui, que era desconhecida, era a Aline, tudo bem, Aline? A Ana disse isso, sim, você tem razão, é uma estrutura técnica anterior, a gente pode fazer cenários de como ela vai mudar. A Lígia, obrigada, Lígia, o Arthur também concordou. Sim, a Ildete pergunta se a política não bagunça o cenário. Sim, Ildete, a política bagunça bastante, mas no fundo tem uma hipótese sobre como vai ser conduzida a política nos 3 cenários. Então, justamente, cenário 2 pressupõe que a política seja mais ou menos, e o cenário 3 é um que realmente você não tem uma atuação política efetiva. Agora, além da política econômica, imagino que você esteja falando também digamos assim, da crise política que a gente está vivendo, né? E aí, realmente, você tende a agravar o cenário, sim, mas a gente não fez uma estimativa disso, mas você tem razão que ela pode agravar o cenário, sim. Acho que é nesse sentido que você está perguntando, imagino, né? O Léo aqui também, obrigada, Léo. Tá, ele falou, derivando dele, dá para afirmar que o bem-estar social dos brasileiros nesse período será muito ruim para péssimo, será de muito ruim para péssimo? Desemprego em alta, renda em baixa, principalmente os mais pobres, desigualdade em alta, etc. Acho que é um pouco, sim, o Leoc, é um pouco a linha que a gente está imaginando, né? E, claro, e é um pouco combinando com a pergunta da Ildete, é claro que, e com o que o Fábio já falou, vai depender muito de como o governo reagiria a isso, né? Quando a gente começou o trabalho, ainda existia uma maior, digamos assim, a gente tinha menos certeza sobre como o governo reagiria. Inclusive, no início do trabalho, foi já, enfim, no final de março, início de abril, a gente estava vendo medidas até numa direção correta, digamos assim, do governo, né? Mas até agora o que a gente viu, e é um pouco em relação à resposta à Lígia também, é que apesar de algumas coisas estarem na direção correta, a intensidade de tudo que está sendo feito é muito baixa para o que essa crise demanda, né? Então, a gente tem um problema grave de intensidade e de também enfim, aí acho que combinado com uma crise política, né, forte e com uma tensão política entre as esferas de governo, né, isso realmente acaba piorando, mas, Léo, nesse sentido, o caminho que está, os cenários mais prováveis entre o referência e o pessimista que realmente refletem o que você falou. Marta, pode falar, por favor. Uma pequena observação é que até os resultados setoriais de emprego, eles sugerem esses aumentos das desigualdades na medida em que a perda de empregos é muito mais numerosa dentre aqueles que recebem salários mais baixos. Né? Então, nos setores que normalmente são setores mais precários, setores onde as pessoas têm menos possibilidade de ter outras rendas e tem também formas de segurança, né, de algum tipo de seguridade social, uma situação social mais vulnerável. Então, acho que mesmo só das simulações já deixa claro que já sugere que deve haver essa ampliação das desigualdades. Ótimo. Mais alguém quer complementar? E, assim, eu também, todo mundo do grupo, obviamente, que quiser falar, pode aparecer aqui, que eu não estou vendo a carinha de todo mundo aqui, se vocês quisessem deixar suas carinhas abertas aí para eu poder saber quem está querendo falar, ajuda também, mas é uma situação... Mas fiquem, obviamente, quem quiser responder também alguma outra pergunta, é só entrar aqui. Um minutinho, continuando aqui, tem várias... Até, Cassiano, eu queria te pedir, eu vi que você comentou aqui, né, sobre o trabalho da UFRN, eu recebi hoje, temos dado questão, o Cassiano comenta aqui, né, obrigado, Esther, se interessar, na UFRN temos estudado a questão da desigualdade, se quiserem mais mãos para contribuir, estamos aqui. Então, ótimo, a gente hoje rodou no nosso grupo o trabalho de vocês, mas eu estava terminando de preparar a apresentação, não consegui abrir, né? Então, eu acho que sim, muito bom saber, eu vi o Fabrício estava aqui também, né? Agora eu não estou vendo mais o Fabrício, mas bom saber, o Fabrício também que é dessa área.
o André também, que já comentou aqui, então ótimo saber que vocês estão trabalhando nisso, a gente pode combinar, assim, uma conversa, seria ótimo. Só voltando aqui à ordem, a Paula comentou em cima do que a Eudete falou, né, sem governo é complicado. Acho que Altair... obrigada, Altair, que vocês usaram isso num estudo, numa nota técnica de GESE, muito bom saber, excelente, acho que a gente pode conversar sobre isso mais também. Tiago, também obrigada, Tiago. Aí o Tiago pergunta, do ponto de vista macroeconômico, gostaria de saber de que modo o grau de incerteza exacerbadamente elevada pode influenciar nessas estimativas, visto que esse ambiente influencia nas decisões de investimento e consumo. Tiago, até se alguém quiser complementar, mas eu entendo que é exatamente isso que a gente está levando em consideração. Acho que você tem razão, né, que quanto maior a incerteza, maior vai ser a retração, tanto no consumo quanto no investimento, e é um pouco isso que está por trás dessa nossa ideia aqui, tanto uma queda de renda e também de ociosidade, mas também uma incerteza frente ao que vai acontecer com a economia brasileira. Eu não sei se mais alguém quer comentar essa pergunta. Oi, Esther. Oi, Júlia. Eu acho que uma coisa interessante também que a gente pode pautar é que os choques que a gente produziu, né, enfim, que efetivamente a gente pensou, idealizou para construir os cenários, nada impede também que a gente reformule, né, isso com o tempo, à medida que vão saindo as informações do IBGE, né, das principais pesquisas. Então, assim, até mesmo na indústria, por exemplo, a gente pode revisitar alguns efeitos que foram previstos anteriormente, já com base nas informações mais recentes, né? Então, o trabalho também permite um pouco isso, tem alguma flexibilidade, né? Assim, dentro desse aspecto, ele tem, talvez, um grande ganho que ele tenha, porque a gente consiga fazer uma análise estrutural, né, mas ainda com alguma nuance, com alguma inserção mais conjuntural, digamos assim. Né? Então, isso pode ser melhorado, né, daqui para mais adiante também. Sim. Não, excelente, Júlia. Acho que era importante ter falado isso já desde o início. Acho que você tem toda a razão. Aliás, esqueci de comentar uma coisa importante. A Júlia Torraca e a Marília da Sete Marcata, elas estão coordenando aquele produto da indústria. A Marta Castilho está coordenando o setor externo e eu estou coordenando o terceiro, que tem a ver com a administração pública. Mas, na verdade, a coordenação não significa que a equipe continua praticamente a mesma trabalhando em todos esses produtos. É só porque fica, né, digamos assim, quem tem o trabalho de puxar é quem está coordenando, e aí é importante, só para vocês saberem, eu devia ter falado isso lá no slide, né, mas é importante vocês conhecerem também, até para perguntas mais direcionadas. O Tiago... Fala, Fábio. Esther. Não, então, só para complementar em relação, eu estava com dificuldades aqui no meu microfone mais uma vez. Em relação ao investimento, né, questão da incerteza, investimento e consumo, não é isso? Acho que é importante, é um elemento importante na circunstância, e a gente deve lembrar que, além da incerteza, a gente tem algumas certezas que atrapalham bastante. A certeza é que não há perspectiva de crescimento num período futuro próximo, o que desestimula bastante o investimento, e também a ociosidade que a Esther já comentou também é uma característica objetiva que permite a gente simular ou supor que não vai ocorrer investimento no futuro próximo por parte das empresas privadas, pelo menos. Tá? É isso. Só voltando aqui. Bom, primeiro, Jorge, eu não sabia que você era o Léo Locke, então, bom saber que é você que está aí. Então, é bom. Então, o que eu falei para o Léo era para o Jorge Abraão. Que bom que você está aqui. Bom, você a gente vai querer contar com a sua ajuda também na matriz de contabilidade social, então vamos te procurar em breve. A Beatriz Mioto fez uma pergunta aqui, que é interessante, que é saber se é possível regionalizar as simulações, pois os impactos regionais também devem ser bem heterogêneos.
Beatriz, acho que esse é um trabalho que a gente assim, a gente vem tentando fazer no grupo, na verdade, até a Maria que está aqui, a Maria, que é mestrando no Instituto de Economia, é um trabalho que ela estava tentando fazer, pegar as matrizes regionais, para a gente poder fazer também a parte regionalizada de forma mais detalhada. Mas ainda seria possível se a gente tivesse mais informações, mas a gente ainda está num estágio bastante incipiente. Eu não sei se o pessoal da FRN tem um trabalho sobre isso, eu não sei quem mais está, eu não estou vendo todo mundo que está aqui. O pessoal da USP tem um trabalho mais regionalizado, que eu conheço, mas não sei se eles fizeram uma coisa específica para esse momento. Eu não vi, pode ser que sim. Mas seria com certeza uma coisa que a gente tem vontade de fazer, tá? Um pouco no nosso horizonte, mas não de curtíssimo prazo. Aí o Leonardo Dutra, que faz uma pergunta, professora, talvez um pouco de fora do tema, você acha que nós podemos caminhar para um cenário de estagflação, observando a subida do câmbio com a saída do dólar pela incerteza, e Selic baixa e recessão no país, ou baixa demanda pode conter os preços? Bom, Leonardo, foge um pouco, e eu posso até responder isso, a minha opinião, mas deixa eu só ver se tem outras perguntas mais voltadas ao estudo, depois eu respondo a sua pergunta sim. Eu tenho uma opinião sobre isso, enfim, um pouco de... E aí tem a ver com outro trabalho de outro grupo, nem tanto com esse trabalho específico, né? Mas pode falar. Eu só vou ver aqui mais perguntas diretamente ligadas a esse trabalho, depois eu volto para essa pergunta do Leonardo Dutra. Tem a Andréa Souza, que é de Curitiba. Parabéns pelo trabalho, obrigada. Basicamente, entre as medidas anunciadas pelo governo, efetivamente, o programa de transferência de renda é o mais ou menos efetivo. O estudo de vocês, em algum momento, possibilitará avaliar os impactos da política fiscal e monetária sobre as empresas? Então, ele não é tão direto assim, tá, Andréa? Pela estrutura de modelo sobre produto. Ela é um pouco mais indireta, não sei... Mas a política fiscal de gastos, sim, a gente consegue fazer esse trabalho bem detalhado. A política monetária, não tanto. Não sei se o Fábio quer complementar. Então, não, é porque na política monetária ela é mais difícil, porque a gente precisa ter os canais de transmissão, e o modelo, você teria que elaborar um pouco mais o modelo, embora a gente possa captar indiretamente. Mas é certo que a matriz, as suas informações captam os fluxos de transações envolvendo bens e serviços, mas atrelado a esses fluxos de informações envolvendo bens e serviços, você tem os fluxos financeiros, né, de relações de débito e crédito que são formadas em paralelo com esses fluxos reais, né, vamos dizer assim. Então, uma interrupção grave do sistema de crédito, no sentido que pode estar acontecendo em grande medida por conta das pequenas e médias empresas, são muita dificuldade de capital de giro e para se manter, isso pode afetar o desempenho das empresas e pode afetar muito a composição, né, setorial de empresas por porte, né? Isso pode levar a uma certa concentração industrial por conta da incapacidade das pequenas e médias empresas a reagir nesse momento, ou manter sua atividade, tendo em vista as suas restrições financeiras mais sérias do que as empresas de maior porte. Ok. Tá ótimo. Não, acho que é isso. Acho que esse é mas a política fiscal, diretamente de gasto, será mais... essa é facilmente... o cálculo do impacto dela é muito facilmente... dá para fazer facilmente, que é um pouco essa ideia do segundo produto mais voltado, do terceiro produto mais voltado para a administração pública, é fazer um pouco esse cenário. Patrícia, Neiva, obrigada. Acho que sim, vamos olhar as matrizes regionais do IBGE de 2015. Acho que nesse sentido, se for a gente está tentando as estaduais, mas eu acho que nesse caso seria interessante sim, vamos olhar, acho que é uma boa dica. O André, de novo, perguntou, estão supondo que não haverá restrição de oferta significativa na saída do isolamento, nem em setores específicos? André, Fábio, você quer responder isso? Não, pode falar, depois eu complemento. Se quiser, pode responder, não tem problema. Então, não, a hipótese aqui
em princípio, é claro que para setores específicos a gente pode ter algum problema, e a gente tem que ficar com muita atenção nos setores em que, coincidentemente, tiver um problema de oferta doméstico, né, de restrição de oferta da produção nacional, e, ao mesmo tempo, da importação, porque se não tiver na importação, o que vai acontecer é uma penetração de importações para substituir a produção doméstica temporariamente, ou de maneira mais permanente, dependendo da capacidade de reação do setor em um prazo mais longo, setor doméstico, né? Então, sim, é importante talvez mapear esse caso mais preocupante, que é onde há a possibilidade de não ter oferta nacional e importada, tá? Obrigada, Ildete. Tá. Eu já vi algumas pessoas aqui que tiveram que sair, a gente totalmente esperado isso. Só uma coisa, André, no caso da parte externa, tem sim uma análise um pouquinho mais detalhada de possíveis restrições externas, né, de oferta externa. Mas isso também vai ser melhor detalhado no trabalho com o setor externo e da indústria também, um pouco mais, tá? Só para te falar isso. Cecília, obrigada também. André, também obrigada. Patrícia, sim, então eu vou olhar com calma, a gente pode até conversar depois com mais calma sobre essas matrizes regionais. Possivelmente que seria mais compatível, mas eu confesso que não olhei com detalhes ela, então não sei se alguém aqui pode responder, até alguém que, mesmo que não seja do IE, quiser responder aqui para a Patrícia, mas senão a gente pode combinar uma conversa depois, paralela, tá? Bom, acho que a última mensagem é da Ildete. Não sei se eu pulei alguém, mas acho que não. Não sei se, Carol, veio alguma pergunta pelo e-mail? Acho que não também, né? Não sei. Bom, acho que não, né? Tá ótimo. Bom, gente. Não, Esther, nenhuma pergunta. Encerramos com o comentário da Ildete. Tá ótimo. Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário do grupo mesmo, se alguém quer complementar alguma informação. Bom, não, ninguém apareceu. Bom, primeiro eu queria agradecer todo mundo. Apareci, desculpa. Não, apareça. Não, desculpa, que é importante esse trabalho, que uma nota pessoal, esse trabalho para a gente é muito importante, porque ele, na verdade, é também uma maneira da gente homenagear o Davi Kupfer, que faleceu recentemente. Ele tinha, entre os seus projetos, que o grupo tivesse esse tipo de atuação, e a gente entende que, ao levar adiante esse projeto, né, com esse tipo de análise, a gente está, de certa forma, homenageando o Davi. A gente tinha uma homenagem marcada para final de abril, se eu não me engano, e que a gente teve que adiar por conta das circunstâncias, mas a gente caminha no sentido de ter essa homenagem um pouco mais permanente e materializada nesse estudo e nos estudos que vão seguir daqui. É isso. Ô, Fábio, eu tinha pensado em falar isso no início também, acho que, na verdade, para ser bem sincero, durante vários momentos do estudo eu pensava no Davi, o que ele falaria, né, da maneira como ele trabalharia com a gente, e realmente eu concordo, assim, acho que esse estudo é uma maneira de homenageá-lo, né, ele com certeza ficaria orgulhoso do trabalho final, não sei se com certeza teria um monte de críticas também, não tenho a menor dúvida, mas acho que, sem dúvida, é isso, assim, é um trabalho que a gente sempre fez, e a gente poder contribuir para a discussão é importantíssimo. Fico feliz que muita gente aqui já conhecia o estudo, está usando, e acho que o mais importante aqui, acho que muita gente que entrou trabalha na área, para a gente é super importante manter essa interação, e acho que tem uma coisa importante, talvez, se a gente melhorar esses mecanismos de troca mesmo à distância, né? Eu vi gente aqui de vários lugares do Brasil, e tem gente até de fora do Brasil, que eu vi a Tereza Campelo, que está na Inglaterra, então tem gente, né, do mundo inteiro aqui, o Sartre aqui comentando, de Campinas, eu acho que realmente a gente tem que, né, Helena, obrigada também, acho que a Helena também tem muita coisa para fazer junto, né, acho que tem muita gente aqui, Zé Bruno aí, Zé Bruno ainda está fora, acho que está,
é mais um que acho que tem a única vantagem, né, desse forma de trabalho é poder trabalhar com gente que está em qualquer lugar do mundo. Então, agradeço a todos, né, acho que passo para a Carol para fazer... Obrigada, Tereza, eu passo para a Carol para ela fazer o fechamento, e acho que é isso. Obrigada por quem ficou aqui até o final. Muito bem. Bom, obrigada a todos pela participação. A gente vai subir a apresentação para o site do IE, certamente vai estar disponível na página principal. Qualquer dúvida, quiser entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, gic@ie.frj.br. A dúvida, o e-mail chega para mim, eu distribuo para quem puder contribuir. Em breve a gente vai dar publicidade aos outros produtos da pesquisa que estão sendo preparados. Também fiquem ligados que a gente vai distribuir pelos canais oficiais do IE e também entre em contato com a gente. No mais, gente, obrigado. Desculpa pelas questões técnicas, a gente também está aprendendo com o meio. Cada dia de uso novo, a gente vai aprendendo uma coisa nova. Valeu, tchau, tchau.